Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade. Podem sentar-se, meus irmãos. E abra comigo a sua Bíblia, o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Muito bonito esse texto, extremamente atual. Segundo livro de Reis, dos Reis, né? Capítulo número 7. Amém, queridos? Amém. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase é este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, se ficarmos aqui, também morreremos? Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e nos anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que ali não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam antes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que enfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos,
do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém? Amém. Um texto forte, né? Que algumas extraordinárias lições nós podemos tirar daqui. Primeiro período que o povo vivia era muito interessante, porque o Senhor havia levantado Eliseu, o sucessor de Elias, e milagres extraordinários estavam acontecendo. Havia então um grande movimento de até especulação no meio do povo, pelos fatos que estavam ali sendo ventilados, os comentários. Muitos criam, outros não, gerou perseguição. Os que não criam levavam as coisas de forma errada aos outros reis de outras nações, gerando inveja, ciúme e algumas adversidades que até mesmo Israel não era preparado para enfrentar ainda, porque tudo estava no processo de formação, porque eles haviam perdido algumas grandes referências de fé. Os sírios tornaram-se inimigos implacáveis do povo de Deus por algumas alianças rompidas, por algumas situações que eles não conseguiram assimilar e aceitar. É muito interessante, porque quando nós nos propomos a nos posicionar, nós achamos que nos posicionando as coisas vão se tranquilizar. É ao contrário. O primeiro impacto é vir sobre nós todas as fúrias possíveis do mal para tentar nos desmotivar. Quando nós estamos vivendo milagres também e relatamos, contamos felizes, muitos ou não creem, ou desdenham, ou ficam enciumados, ou não conseguem interpretar o nosso sentimento, levando aquilo para um lado pessoal, como se fosse alguma queima. Levante a sua mão aí, por favor. Uma claridade forte, ou uma agulha, ela consegue vir aqui assim, na região da sua nuca, e é do seu lado esquerdo, esta agulha desce, e ela vai entrando dentro aqui de veias principais, inclusive para alcançar a carótida aqui no coração. Esta veia vai desobstruindo
e fazendo sangue, a quantidade de sangue ser maior e assim, com uma forma de circulação melhor. Deus está fazendo um movimento de cura hoje na sua saúde. Isso implica um tom profético de livramento para o amanhã, e o intuito do céu não é te assustar, mas isso tira dor de cabeça, mal-estar aqui assim, que vem de vez em quando, tontura, desconcentração, a irmã se desconcentra do nada, e assim, parece que às vezes sensações de repuxos pelos nervos, há um desajuste na pressão e um desajuste nos batimentos cardíacos, envolvendo aqui a carótica e a condição de circulação de oxigênio correta no coração. Deus está curando a irmã esta noite. Todos os sintomas que eu descrevi, que é o Senhor quem me mostrou, somem agora, e o nome do nosso Deus é exaltado e glorificado na história da sua saúde esta noite aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Os sírios se enfureceram para tentar inibir o povo de Deus também. E aquele momento bonito de milagres, tem entre eles Eliseu, um homem destemido, usado por Deus, com experiências marcantes, e ao mesmo tempo também não eram apercebidos, cegos espiritualmente falando, porque eles sabiam das consequências de quem perseguia o profeta, até mesmo de quem zombava de características físicas do profeta, mas eles eram cegos espiritualmente, então criaram um problema grave, cercando o povo de Deus, acuando o povo de Deus, para com isso gerar um conflito interno entre o povo. Eles colocaram em xeque a presença do Senhor em fazer milagres, a presença do Senhor em usar Eliseu. Veja a estratégia do mal, irmão. Eu não vim aqui dar ibope para o mal, mas vejam a estratégia do mal. Ele usa-se de formas periféricas para atingir o que está no centro e fazer com que aquilo que está sendo levado em consideração em realizações, em milagres, em fé, em avanço, seja inibido por aquela cerca que ele coloca em volta de nós. Então essa é a intenção do mal usando os sírios agora. Já se sofria ameaças de fome, ameaça de desordem, até uma possível guerra civil poderia acontecer entre o povo de Deus. O rei acuado, o povo começa a ficar apavorado, porque sente fome, criança, necessidades básicas e primordiais sendo ali comprometidas. No meio dessa situação toda, Deus levanta o profeta Eliseu, e o Senhor diz a ele: olha, você corre em avisar que amanhã, a este mesmo horário, haverá abundância de víveres, haverá suprimento das necessidades do meu povo de uma maneira surpreendente. Eliseu então comunica ao capitão que está ali acuado, tentando encontrar uma saída para colocar o exército de Israel também a guerrear contra os sírios. Só que isso é impossível, humanamente falando, pela quantidade, pela qualidade das armas, pela experiência, pelo momento difícil interno que Israel atravessava, porque tudo era muito transitório, até mesmo espiritualmente, pela novidade do confronto do profeta Eliseu com as atitudes do povo ali, a necessidade de chegarem-se mais perto de Deus, que inclusive também foi providencial do Senhor que isso acontecesse, para uma reaproximação. Provas, às vezes, que Deus permite que passemos,
elas são simplesmente grandes instrumentos dele, porque elas vão nos levar para perto dele, vai nos ativar a fé, vai nos fazer lembrar de que nós temos um Deus para dar solução àquela causa. Então é interessante nós sabermos analisar as nossas provas, as motivações das nossas provas. Todos passamos provas, e Jesus advertiu que não teríamos aflições. Todos nós passamos por momentos difíceis. Só que quando nós temos percepção espiritual, discernimento, procuramos nos aproximar de Deus e entender o porquê que aquilo está acontecendo, o que o Senhor quer conosco no meio daquela situação, é diferente o nosso procedimento e o nosso comportamento. E aqui, essas provas de necessidades eram também formas de Deus ativar a fé do seu povo, para eles darem mais atenção e valor ao que o Senhor havia feito, e também para despertar o olhar deles para o que Deus estava fazendo através de Eliseu, porque havia um projeto futuro de Deus, e esse projeto estava sendo colocado em prática aqui para o povo entender. Quando nós procuramos compreender, no seu colo, Jurema, tem uma criancinha, eu vejo ela pelas redes sociais, certo? Eu sei quem essa criancinha é, sei de quem é filho, sei que é netinho da irmã. O Senhor me mostra o seguinte, como se fossem dois aparelhos nas narinas dessa criança, nos dois buraquinhos do nariz dessa criança, duas canaletinhas sendo colocadas. Elas fazem um grande movimento nas vias respiratórias desta criança esta noite aqui. Um movimento de cura. Nós não somos sensacionalistas, certo, Cláudio? O nome da mãe eu não lembro, do pai eu lembro. Nós não somos sensacionalistas porque Deus não é sensacionalista. Esta criança é uma dádiva de Deus, é óbvio, ela é um milagre, ela é um inesperado de Deus, como se o Senhor tivesse dado um presente a vocês. Ela assustou vocês, ela mexeu com o organismo da mãe, ela provocou livramentos no organismo da mãe, ela também teve livramentos dentro do útero, no ventre da mãe, mas ela nasceu com desvio séptico nasal comprometido, dificuldade respiratória, o peitinho dela tende a ficar sempre cheio, ela tem dificuldade em respirar por processos alérgicos, há um desvio, mas a mão de Deus nestas canaletas está operando um milagre esta noite aqui. O Senhor está colocando as duas narinas dela com a condição de sugar a quantidade certa de ar, para que este ar vá ao pulmão e distribua tudo corretamente. A canseira que a criança sente, ela não vai sentir mais. Vira e mexe, ela está enjoadinha, ela não vai ficar mais por conta destes problemas respiratórios. Ela não terá mais comprometimento na alimentação, nem comprometimento nas funções intestinais, porque também são comprometidas, porque a mão do nosso Deus curou a origem de toda essa desestrutura orgânica e física da criança, e o nome do Senhor é exaltado na saúde da menina de vocês. Não vai usar bombinha, não vai ficar tomando remédio para respiração, não vai ficar tomando antialérgico, não vai ter dor de cabeça porque ela tinha e não saberia explicar porque ainda não fala. Então essa criança chora do nada, começa a chorar do nada, está tudo muito bem, começa a chorar do nada por conta de dor de cabeça, formação de sinusite aqui, mas hoje é dia de cura e os pais vão perceber que o Senhor curou, porque Ele é maravilhoso e o nome dele é que será exaltado nisto. Aleluia! Eu sou de Calemaleia, Soria Calamaiovácia. Aleluia! Amém, meu querido. Recebe vitória para sua criança no nome de Jesus Cristo. Os sírios aproveitam-se da situação para tentarem ameaçar o processo
de renovação que o povo estava passando, e também a promessa de Deus que passaria a ficar ainda mais explícita em relação a Jesus Cristo. Os reis que viriam, a formação correta dessa ordem do rei, para que a história fosse até mesmo compreendida. Cercam Jerusalém. O povo se desespera. Deus levanta o profeta e ele determina o tempo que Deus iria trabalhar e dar vitória. Se nós ouvirmos aqui, ele diz: amanhã, quase a este mesmo horário, o Senhor vai providenciar para cada um dos habitantes de Jerusalém, para cada um dos seus servos, o Senhor vai providenciar a alimentação e vai multiplicar essa alimentação. Infelizmente, o capitão do exército não consegue acreditar. Eu não posso criticar o capitão do exército assim muito intensamente, porque a fé é você acreditar no sobrenatural, é você não vem acreditar, e não são todos que conseguem desenvolver este dom de acreditar numa reviravolta dessa. Só que eu também não posso concordar com o posicionamento dele, porque a partir do momento que nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos que confiar no Senhor. Eu estou aqui, mas não moro aqui, minha morada é o céu. Então isso aí já é uma coisa que confronta o nosso lado humano, o que é uma realidade. Mas este capitão, ele não consegue acreditar. Sempre tem o mais fraco do que nós. E nós precisamos conviver de forma coletiva com o mais fraco. E às vezes o mais fraco ocupa uma posição que pode comprometer a equipe. E este homem aqui, ele compromete até mesmo a sua equipe. Ele compromete a fala do profeta. Ele poderia desestabilizar Eliseu emocionalmente falando. Ele poderia fazer Eliseu até mudar de ideia, de palavra, porque não foi recebido da forma que deveria ser. Ele também poderia gerar em Eliseu um trauma, e não mais Eliseu ter coragem de transmitir a palavra do Senhor. Existem N situações que a gente poderia analisar aqui. Só que a certeza de que era o Senhor que havia mandado Eliseu falar, a convicção da chamada e tudo que até então o Senhor já tinha feito, fez com que Eliseu dissesse a ele assim: vai acontecer e você não vai participar. Que forte! Aí outra coisa agora. Os leprosos, desprezados na sociedade, rejeitados, discriminados, mesmo porque a doença era contagiosa, ela era ligada na época até ao pecado, como em outros momentos também na palavra de Deus, ela era ligada de forma direta ao pecado. Não que isso estivesse acontecendo aqui, mas havia esta linha de pensamento de que aquilo ali era consequência de um pecado. Eles tinham o seu leprosário, que não eram como os dos dias atuais. Então, por isso, alguns viviam à margem da sociedade. Ninguém chegava perto de um leproso. Jesus curou leprosos, e Ele também nos curou da lepra física e da lepra espiritual que o pecado pode ter nos deixado, mas o Senhor tirou isso pelo poder do sangue dele. Mas vamos lá, haviam ali leprosos. Nós somos especialistas na lógica, né? É um ser que ninguém nem se aproxima, uma pessoa comprometida com a sociedade. Como que o Senhor pode usar essa pessoa aí? O que acontece? Estes leprosos param um pouco para pensar.
Eles dizem assim: morrer por morrer, nós não podemos deixar de tentar. Ou seja, eles não aceitam a sentença da lepra e muito menos a sentença da fome. Até então, eles estavam sentenciados a viverem o resto da vida à margem da sociedade, a não serem considerados, não terem direitos, serem discriminados e agora ainda morrerem de fome. E eles não aceitam esta situação e eles tomam uma iniciativa. Olha, se ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se entrarmos, poderemos morrer de fome, mas poderemos também conseguir o alimento. Só que Deus estava trabalhando pelo seu povo. E Deus iria usar estes 4 instrumentos que agora eram providenciais para trazer a notícia do cumprimento da mensagem que Deus usava o profeta Eliseu. Aí eu vou na lógica. Eu acho que Deus só pode falar de um jeito, só pode usar alguém desse jeito, que Deus só pode vir pela direita, que Deus só pode me responder no dia que for propício e melhor para mim, que Deus não pode realizar um milagre à distância. São os nossos conflitos, irmãos. São os nossos conflitos que Deus pode usar quem já tem uma posição ou quem já tem financeiramente o recurso que precisamos, que Deus pode usar um médico especialista, que Deus pode usar o top dos advogados. Quando a mão de Deus se estende, Ele usa, me desculpa, para descontrair, Ele usa até a jumenta para falar, mas o projeto dele é o que vai suceder corretamente. Aleluia. Eu posso ser o desprezível que estava ali na porta, esperando a hora da morte. Eu não vou usar o leproso. O irmão pode ser, nós podemos ser os desprezíveis, os discriminados, os abandonados. Mas são esses que Deus quer usar. Estes leprosos, então, eles rompem uma barreira. Primeiro eles rompem uma barreira interna emocional, porque não deve ser confortável. O Senhor estava até agora, pastor José Moraes, o Senhor estava até agora com baixa imunidade. Daqui eu contemplo como se fosse um copo de água. São formas de expressão servida pelo irmão, para um irmão aí no meio de uma claridade. E a mão de Deus diz dentro do meu coração: você vai dizer ao meu servo que eu estou equilibrando a imunidade dele hoje. O sistema imunológico do meu servo vai voltar ao normal, de acordo com a idade dele, porém mais jovem em execução do que é necessário aí. Os glóbulos brancos e vermelhos estão sendo colocados no lugar esta noite aqui. O organismo do irmão está sendo fortalecido, a imunidade fortalecida, e a tua saúde vai corresponder, e o irmão vai ficar surpreso, e o nome do nosso Deus será louvado nisso. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Irmão, o pastor acabou de citar o seu nome. Eu não lembro. O irmão de blazer azul. Isso. Marcos Tadeu. Deus me mostra o seguinte: agenda e as folhas destas agendas, como se fosse um diário do irmão. As folhas destas agendas, em muitos momentos elas faltam alguns pedaços. Então o seu dia, o nosso dia tem que ser de 0 horas a 24 horas.
Então essas folhas, algumas dessas folhas, elas partem de 0 hora, mas elas encerram às 17, outras às 19, outras às 22, algumas vão por completo, como se houvesse desencontros nos dias, no dia a dia. Eu vou te explicar direitinho, isso não é exposição, e tem explicação certinha da voz do céu. Muitas coisas estão incompletas dentro do irmão, muitos planos, muitas metas também incompletas dentro do irmão, emocionalmente também, o irmão se achando incompleto. Eu não estou dizendo que tem vontade de morrer, muito menos que vai morrer, mas atravessa um momento de reflexões internas, de contabilidades internas. Então, de repente, meu Deus, o que eu fiz nesta situação? Como me saí mal ali? Como que poderia ter sido melhor acolá? É um conflito, uma guerra. O irmão tem achado neste lugar aqui um espaço de cura, onde parece que as pessoas te olham de uma forma mais saudável. Só que tudo isso também gera ansiedades, medos, dificuldades, não consegue atingir e completar os dias. A mão do nosso Deus está trabalhando a favor do irmão hoje. A mão do Senhor diz assim no meu coração: eu conheço o coração e as entranhas dele. Ele não verbaliza com facilidade o que é, ele não verbaliza com facilidade o bem que está por dentro, ele tem dificuldades internas de lidar com ele mesmo, por isso essas coisas incompletas. Mas a mão do nosso Deus, que conhece o teu desejo de ter um encontro mais perto a ele, de ter uma experiência e de sair o peso que está dentro do coração, está fazendo um grande movimento esta noite, e o nome do Senhor vai ser louvado. Este véu de morte que vem às vezes, estas sombras e estas guerras espirituais, elas vão sumir agora. Um tormento do mal, há um tormento do mal que te pressiona, que tem hora que parece que pegou a mão, colocou no coração para apertar. O Senhor está afugentando este mal hoje. Deus vai te dar a oportunidade de completar dias do passado, dias mais próximos, e vai te dar condições de ter uma condição de vida emocional melhor, mais saudável, com relacionamentos curados, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso aí. Aqui é uma UPA, fique na UPA, porque estás no processo dos primeiros socorros. Já foi constatado que a fichinha que deveria ser colocada era verde, era vermelha, sinal de alerta. Fique na UPA, porque tu vais para o ambulatório, vai ser medicado, e essa fita vai ser tirada da tua mão como curado, em alta, e o nome do nosso Deus será louvado. Tu vais lembrar-se deste dia, pelos tempos que vais viver. Fique na UPA e deixa tarjeta vermelha, não se sinta envergonhado, porque estás em processo de atendimento, mas tu estás sendo encaminhado para o ambulatório hoje, e os especialistas vão começar o tratamento interno, e vais receber alta, e Deus será glorificado no negócio. Só quem ficar vivo vai acreditar no que Deus fez na sua história. Não se afaste desta terra, porque ela é resposta de oração a ti, homem problemático. Ela é resposta de oração a ti. Eu não sublimei palavras, mas eu não creio no Deus que expõe, certo? Então a minha intenção, a última é essa, mas eu não posso deixar de dizer o que Deus me mostrou. Estes leprosos tomaram iniciativa. Irmãos,
Por que tem hora que a gente coloca o nosso problema maior do que o nosso Deus? E ficamos tanto pensando o que é que vão falar sobre nós, naquilo que nós vamos fazer. E como nós perdemos oportunidades, sabia? Como nós perdemos oportunidades de sermos felizes, de fazermos pessoas felizes, de socorrermos a nossa família. Estes leprosos, eles foram racionais naquele momento. Se a gente não entrar, morre aqui. Se entrar, pode morrer lá, mas também se entrarmos, nós podemos conseguir a alimentação. Então vamos fazer a conta do que é melhor para correr o risco. Entraram, e para surpresa deles, Deus permitiu que um barulho acontecesse ali no meio do arraial dos sírios, e estes soldados valentes, quase como os filisteus, treinados desde criança para a batalha, para enfrentar o que fosse necessário, ficaram com medo do exército de Israel, achando que aquele barulho fosse então o exército de Israel. Abandonaram as trincheiras, fugiram dali e deixaram tudo o que era necessário para o povo de Deus recomeçar a vida. Estes leprosos entraram e alimentaram-se, e nós começamos a observar aqui que eles foram invadindo e tomando posse, ou pelo menos procurando saber o que estava acontecendo ali. Ou seja, também não se contentaram com o básico, com o primeiro suprimento. Pensaram no amanhã e pensaram na possibilidade de manterem uma reserva. A Bíblia acabou de nos dizer que os sírios fugiram, que os leprosos entraram por dentro das tendas do arraial. Primeiro se alimentaram, para que inclusive tivessem força para tentar entender o que estava acontecendo ali. Ou seja, eles foram equilibrados, emocionalmente falando, e racionais, frios e calculistas. Primeiro vamos comer, pelo menos se morrermos de barriga cheia. Depois continuaram, beberam. Aí eles começaram a tomar do arraial dos sírios tudo que era precioso e que poderia gerar lucro para eles, e que seria providência para uma outra possível invasão ou para um suprimento. Não passariam mais fome. Olha, algumas horas nós precisamos de racionalidade, equilibrar a fé com a racionalidade. Eles já tinham colocado a fé em prática, entraram. Agora não se vislumbraram, não foram egoístas, simplesmente eles foram se preparando para tomarem posse de tudo, mas de uma maneira equilibrada, que eles pudessem ter um suprimento para amanhã e compreender o que Deus queria ali com eles. Agora, repentinamente, eles lembram-se de que o povo de Deus estava cercado, e o povo não tinha entrado, invadido o arraial dos sírios. Não foram egoístas, mesmo sendo eles discriminados pelos demais. A lepra não causou neles nenhum tipo de complexo de inferioridade, ira e revolta. Apesar de tudo, eram pessoas tratadas no caráter, porque conseguiram pensar nos outros
e disseram: opa, os nossos conterrâneos não sabem o que está acontecendo aqui. Vamos providenciar a eles também alimentação. Vamos aí contar que o exército dos sírios se dissiparam daqui. Deus então usa estes leprosos para que o povo fosse alcançado e a promessa de Deus, dita de forma profética por Eliseu, se cumprisse. Amém. Eu não posso ser egoísta em levar a palavra de Deus, pensar somente em mim. Eu não posso ser egoísta em não ajudar o meu irmão que está na prova ou que continuou na prova e a minha já foi resolvida por Deus, porque tem um tempo de Deus para tudo. Eu não posso continuar acomodado com agora a possibilidade de ser ganancioso como estes leprosos aqui e esquecer da coletividade. Estes homens mostraram que em meio a todo o sofrimento que tiveram, eles foram forjados num bom caráter, e que aquela lepra, independente do motivo que eles tinham aquela enfermidade, ela não mudou ou alterou a conduta deles interna. Agora foi requisitada, e eles mostraram que eles eram pessoas amorosas e que eles estavam dispostos a serem bênção para toda aquela nação e trazer a solução daquela causa. Amados, é o seguinte: Deus está me mostrando uma claridade extremamente forte na região do seu abdômen, bem próximo ao umbigo. Ele não é obsceno, ele me faz enxergar da forma espiritual, né? Bem próximo ao seu umbigo. Esta claridade vai rompendo aí por dentro e ela vai fazer um grande movimento em todo o seu estômago, internamente falando. Ela vai fazer um grande movimento na lateral do seu estômago, do lado direito, também em regiões internas. Ela também faz um grande movimento, como se irradiasse uma luz fortíssima em cima, na parte da capa de cima do fígado, fazendo um grande movimento também, e dá a entender que ela coloca o fígado no lugar novamente, como se órgãos internos aqui, devido a um problema no estômago, que também é provocado por condições emocionais, por ansiedade, tensão nervosa, medos e tudo, planos que não foram concretizados, situações desse tipo, abalando todo o funcionamento interno aqui. Mas a claridade do céu diz dentro do meu coração que hoje faz um rebuliço nas funções do seu estômago, normalizando, faz um rebuliço nas funções do fígado, normalizando, e todos os outros órgãos aqui são irradiados pela mão poderosa de Deus, que há uma probabilidade de inflamações aqui, andacanha moeçada e a comunha fácil. O nosso Deus, inclusive, é o seu urologista, realizando um grande movimento de vitória, de desinflamação, e tu vais testificar de forma notória, grande, milagrosa, que o Senhor realizou uma grande obra de milagre, de livramento. A faca da cirurgia não vai te cortar, não seria errado, porque ele dá livramento lá também, mas ele deu livramento em ela não cortar, e Deus será louvado da sua saúde. Aleluia! Não servimos o Deus sensacionalista, mas a mão de Deus tem te dado livramentos, e a mão de Deus te tira desta margem do livramento e te joga, canta e assaba e te coloca entre os curados, e é um milagre, e o nome do Senhor é glorificado nisso. Aleluia!
Senhor, não é? Grande e que deve ser louvado e glorificado ao Senhor. Mas Jesus fez um milagre ali no menino. E Ele continua fazendo milagre. E pode fazer em todos nós aqui. Os leprosos, eles não foram individualistas, né? Eu disse que Deus usa coisas vis e desprezíveis e aniquila as que são, né? Paulo fala isso lá em Coríntios. E aniquila as que são. O Senhor tinha, pastor, esqueci o nome do pai do Gilmar, Kaique. O Senhor estava até agora com disfunções dos batimentos cardíacos, um taquicardia. Eu não sei o que é isso. Mas um aparelho de pressão parou no bracinho esquerdo do Senhor e uma claridade forte na região do coração do irmão, aqui onde está o coração, mais para o meio do que propriamente para o lado esquerdo. E o Senhor me diz assim: eu vou colocar os batimentos cardíacos do meu servo certinho a partir de agora. Ele não vai sentir mais canseira, nem palpitação, parece que falta de ar, o coração batendo nos lábios aqui, e nem mesmo insônia ou mal-estar para dormir, porque a minha mão está estendida e eu deixo o coração dele novinho agora, e o meu nome é glorificado na saúde dele. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Amém, meu querido. Louvado seja o Senhor Jeová. Irmão, você tem uma jaqueta, ela é um tom de cinza. Do seu lado tem uma irmã, você está atrás do Cláudio. Chame aí, Cláudio, irmão. Isso, porque eu não lembro quem é o irmão. Muito bem. Vocês dois, o irmão, Deus me mostra nas suas mãos uma caixinha como se fosse uma caixa de joias. Propriamente eu não posso dizer o que tem ali dentro, se tem um anel, se tem uma aliança, se tem um brinco. É uma caixa de joias. Joia é coisa preciosa. Essa caixa está nas mãos do irmão, como um sacerdote do lar, mas ela está fechada. E Deus está te convidando a abrir essa caixa hoje. O irmão tem conhecimento de causa desta caixa. Ou seja, eu estou me dirigindo a uma pessoa, a uma família com talentos espirituais, joias preciosas do céu, e que momentaneamente estes talentos não estão sendo usados como o Senhor quer que eles sejam usados. Então, se for ali um anel, ele não está no dedo do irmão. Se for lá um brinco, ele não está na orelha da irmã, no sentido do talento espiritual. Mas hoje é uma noite que Deus, inclusive, tem resposta do céu para o irmão, direção, mas compete ao irmão e à irmã a coragem de abrir e de resgatar os talentos. Porque o nosso Deus vai realizar um grande milagre espiritual na sua história, e isso vai se estender no aspecto de restauração para a sua casa. Porque eu me dirijo a um sacerdote do lar que tem talento que a família toda tem, e que estão guardados e retidos, não enferrujaram ainda porque eram ouro. Então a mão de Deus diz: abre o talento e deixa eu voltar a te usar, porque eu tenho um projeto contigo e com a tua casa, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Aleluia! Glória a Deus. Certo, meu querido. A ti, serva de Deus, hoje é dia de cura. Amém. Jesus está tirando uma zoeira no ouvido da irmã. Não é uma zoeira de demônio, não, é de saúde. Ele está sendo seu otorrinolaringologista. Então aquela sensação ruim de barulho às vezes, tontura e a audição, ou forte demais que eu falar aqui dói a cabeça da irmã, e em outros dias a senhora não ouviria o
Deus está fazendo um movimento, curando a irmã. Os nervinhos pequenos aqui da orelha, o tímpano estavam inflamados, comprometidos. Havia secreção como se fosse ressecada por dentro. O organismo vai absorver isso de forma natural. Deus está trazendo saúde à irmã. Não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais tontura, não vai ter mais mal-estar na testa, não vai ter mais mal-estar no nariz como se fosse ardor, porque o Senhor curou a origem do mal, para que quando o sacerdote da casa abrir, aleluia, a caixinha de joia do seu brinco do sentido espiritual, seja pego, colocado, e olha um no braço do outro, fazendo a obra, e o nome do Senhor sendo exaltado nisso. Olha, isso é forte e é profundo. E grande aqui é o Senhor. Grande aqui é o Senhor Jeová. Grande aqui é o Senhor Jeová. Ele que deve ser exaltado. Os leprosos foram instrumentos de Deus para resgatar a liberdade, a alimentação, a autoconfiança, envergonhar o rei dos Círios, lá o Ciro que se achava, e cumprir a promessa de Deus. Infelizmente, o capitão morreu. Antes ele tivesse ficado com Zacarias, né? Só mudo. Não, aqui ele morreu, porque Deus havia sentenciado que ele não iria comer a comida, porque ele não havia crido na mensagem que Eliseu havia sido entregue através do Senhor. Ele veio a óbito, infelizmente ele veio a óbito. Queixe-se, pois, cada um das suas próprias falhas. Quem somos nós para julgar esse capitão aqui? Mas nós temos um exemplo de acreditar, crer. Contra a esperança, nós temos que acreditar que o Senhor está falando e que vai nos dar vitória. Agora, o que foi que me chamou a atenção lendo a palavra, para nós concluirmos? Irmãos, como é maravilhoso depender do Senhor. Os leprosos saíram à batalha, sim, mas o povo de Deus não precisou mover uma palha do lugar. Mas nós temos as armas necessárias para a batalha. Sim, Paulo nos ensinou. Mas também, antes de nos dizer sobre a armadura cristã, ele nos fala que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, não é? Mas contra os principados, potestades que atuam nas regiões celestiais. Não precisou de uma arma humana para vencerem os sírios. Em outro momento, o Senhor precisou de armas humanas, sim. Em outros momentos ele precisou de armas humanas, mas agora não. Entenda, as armas humanas do povo da época. Hoje, as armas humanas podem ser um excelente bom advogado que Deus vai usar para defender a nossa causa, pode ser um excelente médico que Deus vai usar para nos ajudar a resolvermos um problema orgânico, físico, mas o nosso Deus também faz milagres. Então agora foi um momento que ninguém precisou desembanhar espada nenhuma. O Senhor mandou um barulho no arraial, se assustaram, correram, mostraram que eram covardes, manipuláveis, que não tinham personalidade própria, não sabiam por que estavam ali, que eram comandados por um homem perverso que gostava nem dele, que não gostava nem dele mesmo. Fugiram, deixaram tudo para trás, e foi a providência de Deus para aquele povo. A palavra do Senhor para nós esta hoje: aquieta-te no teu lugar, deixa, porque o Senhor vai mandar um barulho no arraial dos sírios. Eles vão sair correndo de medo, e tu vais tomar posse do que é seu, através de instrumentos inesperados, como foram aqui estes homens leprosos. Deus foi glorificado na história. Então descansa. Descansa. Você
ficar com um 8 na cabeça hoje. Deus não vai fazer nada ilegal, porque o nosso Deus não é ilegal, não é corrupto. Mas o Senhor vai preencher os teus dias. Vai. O Senhor vai preencher os teus dias. E preenchendo os teus dias, Ele vai te dar um rendimento financeiro. Vai te deixar assustada por um bom tempo. E Ele vai criar uma porta e uma oportunidade, nada ilegal. Não é para você perder o seu direito junto ao órgão público, não, de jeito nenhum. Ele vai criar uma porta e uma oportunidade. Você vai ser a leprosa de algumas pessoas. O instrumento que Deus vai usar. Só que este projeto de Deus vai trazer uma boa pratinha no seu bolso. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado neste negócio. Ao cabo dos próximos 68 dias, Ele vai começar a te dar alguns pequenos sinais. Ele vai te surpreender nos sinais. São extremamente pequenos, porém compreensíveis. O que parece que você perdeu de disposição e que gerou medo, todo este conflito destas décadas aí que você tem passado e parece que você perdeu você de dentro de você, o que aconteceu foi que nasceu uma inteligência fora do normal, um policiamento de caráter, uma mudança de caráter, de visão, uma forma de compromisso com Deus extremamente fina e íntima. Nem você acredita que está acontecendo isso com você. Uma renúncia fora do normal, um desejo de cada dia ficar mais pertinho do Senhor, pois agora chegou a hora dele mostrar ao que veio, o que Ele quer contigo. Então, ao cabo destes dias citados, Ele começará a dar uns sinais. Quando romper este tempo, Ele já vai te ter dado condições de montar a maquetezinha assim do que vai ser feito. E aí você vai ser canal de bênção para pessoas da família, da igreja, e Deus vai ser exaltado e glorificado neste negócio. Esta menina vai vir para cá. Isso eu não vou falar aqui no microfone. O Senhor vai fazer um movimento na sua vida espiritual. Vai. E não se sinta constrangida de não ter um esposo e estar no meio das que são mais velhas. E nem mesmo de ter alguma condição de autoridade ou liderança sobre elas. Isso é profundo e o tempo que vai dizer. E que não tem capacidade, é verdade, não tem mesmo. Mas o Senhor é o que te capacita. E Ele diz assim: a juventude dela ainda está aqui escrita para ser instrumento meu. O Senhor vai te jogar no meio dos cabelinhos brancos para uma obra extraordinária, espiritual. Isto trará recurso financeiro. Isto vai fazer você olhar no espelho e dizer: Jesus, o atestado eu já tenho, mas agora o que é isso, meu Deus? Parece que eu pirei de uma vez. O Senhor está trabalhando e Ele vai fazer uma obra extraordinária na sua vida. Deus está fazendo um movimento nos teus ossos esta noite. Deus está tratando dos teus ossos da coluna. Deus está tratando destes ossos aqui dos ombros. Aqui estava inflamado e era fraqueza nos ossos. Medicamentos você tomou e comprometeu os teus ossos, principalmente medicamentos injetáveis, de injeção. Eles comprometeram os teus ossos. Mas o Senhor tira o efeito destes medicamentos hoje. Você não vai sentir mais dor para levantar a mãozinha aí como sente. Você não vai sentir mais dor para não ter acomodação e dormir bem, porque
ele tem dificuldade de se acomodar para dormir, dói tudo, não vai mais ter a sensação de estalos, como tudo estivesse estalando, não vai ter mais artrite, canta e dá graça, porque o nosso Deus está curando você. Não vai ter bursite, porque o nosso Deus está curando você. Saudável ele vai te deixar para fazer uma grande obra espiritual, e Deus vai ser louvado nesse negócio. Canta. Uma lição básica foi essa: não precisaram sequer se movimentar e Deus deu vitória. Outra lição: os leprosos venceram os próprios preconceitos internos e o preconceito que a sociedade poderia ter. Os leprosos mostraram que eles eram mais saudáveis do que o capitão e do que os demais habitantes, porque com todo o problema que tinham, eles foram corajosos, e eles mostraram que eles eram saudáveis emocionais, que eles lembraram-se dos conterrâneos e serviram de instrumento para Deus. Mas eu gosto da lógica, e acho que Deus só pode vir por tal e tal caminho. Mas o Senhor vem por caminhos inesperados, realiza o que deve realizar, dá livramento e concede vitória. Agora, infelizmente, ouvi o que não creu: que não sejamos de forma alguma o capitão, mas sim aquele que creu, que sejamos, que tenhamos a atitude destes leprosos, a lepra não, mas a atitude destes leprosos aqui, a coragem, sermos destemidos, medirmos as consequências e sermos exatos no que deve ser feito, confiando no Senhor. Que provas e tarjas também não marquem a minha vida, me deixando complexado, ou extremamente dependente ou independente, achando que não preciso mais. Estes leprosos tinham tudo para estarem também com o caráter comprometido, mas eles mostraram que não, que eles ainda tinham amor para dar, que eles ainda eram o suficientemente capazes de passarem por cima e ajudarem os conterrâneos, de serem instrumentos de Deus para a vida da nação. Que também tenhamos esta consciência, que sejamos instrumentos de Deus para a salvação de almas, que nunca falte em nós a coragem de falarmos de Jesus, para que sejamos grandes ganhadores de alma. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, e que tenhamos certeza que hoje nós estamos saindo daqui vitoriosos. Amém. Há alguém aqui que não é crente, que está afastado e que hoje quer aceitar a Jesus como Salvador? Dê um sinal com a sua mão, ou se isso te deixa meio constrangido, saia do seu lugar, venha até aqui, nós queremos orar por você. Há alguém? Não há? Então eu quero que o irmão curve a cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento aqui, pela palavra que Ele tem nos dado. Jesus, glorificado seja o Teu nome por Tua fidelidade, por Tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial que nós tivemos de estarmos aqui na Tua casa, unidos, reunidos diante de Ti, louvando e glorificando o Teu nome. Pedimos uma bênção especial sobre cada um dos Teus servos aqui presentes, sobre o Teu servo, pastor Carlos, sobre cada um dos Teus servos aqui que estão ajudando o Teu servo, sobre cada obreiro, sobre cada líder de departamento, sobre cada família destes obreiros do encontro do Teu servo. Pedimos a Tua bênção, que não sejam só 2 anos, mas que antes, que enquanto o Senhor Jesus não voltar, que todos os anos possam comemorar o aniversário da igreja com multiplicação de salvação, de libertação, que haja testemunhos aqui, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, que haja aqui, Senhor, renovação, cura, que famílias sejam restauradas aqui de uma maneira extraordinária. Esta casa de oração foi aberta como um pronto-socorro. Agora que ela está sendo vista como um pronto-socorro, a notícia deste pronto-socorro está correndo, e o Senhor vai trazer pessoas a serem curadas. Jesus salva
salva. Sim, mas aqui há uma característica específica do céu. É um pronto-socorro, onde vem doentes, não vem pessoas para serem descobertas qual é a enfermidade. Vem pessoas que já sabem qual a enfermidade tem. E eu digo tudo no sentido espiritual da palavra. Aleluia! No decorrer dos meses, estas cadeiras vão ficar poucas, porque o pronto-socorro está sendo divulgado. Aleluia! E vai ser restaurado pessoas, vidas aqui, famílias, pessoas voltarão a cear, voltarão a dizimar, voltarão a tocar, voltarão a cantar. Aleluia! No tempo o Senhor vai salvar também, sim, mas agora o teu servo que compreenda o teu agir, não estou dizendo que ele não compreende, mas nós que somos teus obreiros, nós gostamos de ver salvação, não que não haverá, mas agora é pronto-socorro, com especialidades, inclusive Deus vai trazer especialistas, aleluia, para também serem os médicos dentro das salas e dos consultórios, 4 consultórios sendo erguidos, antes que eu não louvasse, e os médicos estão aguardando, e o Senhor vai ser glorificado aqui. Estas cadeiras ficarão a desejar na quantidade, e o Senhor tem pressa. É tempo de cura, tempo de cura, tempo de cura, tempo que o PS vai ficar cheio e as salas ambulatoriais também, e aí alguns receberão alta e partirão, outros em alta ficarão para serem também médicos e curadores, pessoas com características específicas espiritual, características para música, características para a palavra, características para o ensino, características para o social da igreja. Aleluia! Louvado seja o teu nome, e que também tem características de abençoador, que sabe colocar a mão no bolso e que não tem necessidade de se explicar. Aleluia! Não passam muitos dias e já vem um sinal do céu agregando de agregando famílias, e o nome do Senhor sendo exaltado, glorificado e engrandecido de maneira bem especial e maravilhosa. Até o teclado vai ser ainda mais tocado do que já é, porque o Senhor vem trazendo gente que tem condições de tocar, inclusive lendo partitura, e o nome do nosso Deus vai ser louvado nesse negócio. Louvado, glorificado seja o teu nome, engrandece o teu nome, repreende o mal, e que hoje seja dia de bênção e de vitória. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês até terça, em nome de Jesus.